Olá, eu me chamo Giovanni Lazzaroni, sou diácono da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu e nós estamos mais um domingo estudando a lição da EBD. E nesse domingo nós vamos estudar a lição 10, que o tema é Deus é paciente. Os textos bíblicos são os textos de 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 5, 2 Pedro 3. E o texto áureo é 2 Pedro 3, de 8 a 9. Sejam muito bem-vindos e vamos tentar conduzir este estudo. Vamos orar primeiro? Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar te servindo, ó Deus, com este estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, ó Pai, através do ensino, Pai, de que o Senhor é paciente. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade. Conduza-nos, ó Deus, em tudo. Essa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Deus paciente em ação. O texto está lá em 1 Coríntios 15, de 50 a 58. A minha versão é a Almeida Revista Corrigida. Vamos ler? E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus nos tem dado tempo, meus amados. O tema desse primeiro ponto diz: o Deus paciente em ação. Deus, ele nos dá tempo em nossos feitos. Ele nos dá... Na verdade, Deus, ele não nos dá o que os nossos feitos merecem. Isso chama-se graça, porque se fosse pelo nosso merecimento, estaríamos irremediavelmente perdidos. O tempo que temos, ele é cheio de oportunidades dadas pelo paciente Deus, pela longanimidade que Deus tem. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer que nós nos arrependamos. E eis aqui algumas verdades para que a paciência dele possa transformando a nossa vida. E transformará o corpo de todos os salvos, inclusive dos que faleceram. O texto fala sobre isso. Os nossos corpos mortais, eles não permitem viver a imortalidade celestial. Eles serão revestidos de imortalidade até os que dormem, todos nós e até aqueles que já faleceram, experimentarão a vinda do que é corruptível se transformar conforme o dele. Então, quando Paulo fala em Filipenses 3:21, ele quer dizer que Deus transformará o nosso corpo fraco, mortal, e fará que fique igual ao dele, ao próprio dele, glorioso, incorruptível. Como que ele fará isso? Usando o poder que ele tem, que domina todas as coisas. Deus é onipotente. Ele virá repentinamente. Sua paciência, ela findará repentinamente.
Paulo usa a palavra grega átimo, que expressa rápido, esse evento que é como se fosse um piscar de olhos, 3 a 4 décimos de segundo, e a sua paciência será imediatamente substituída pelo seu juízo. Um texto em Lucas 12, 40, Jesus ele mostra, apesar de não sabermos como será a forma inimaginável, como que isso vai acontecer, repentino, mas inimaginável, nós devemos estar apercebidos, prontos, alertas, preparados pela vinda repentina de Jesus. Como é que nós fazemos isso? Continuamente se preparando, manejando a palavra de Deus, orando, mantendo uma relação de íntima comunhão com Deus e obedecendo a Ele, servindo a Ele de todas as maneiras que Ele mandar. Outra verdade, Ele cumprirá a sua palavra. A palavra literalmente cumprida é a do apóstolo dos gentios, Paulo. Não é de Paulo, mas de Deus. A palavra de Isaías 25:8 diz que ele destruirá a morte para sempre e enxugará toda lágrima do rosto e fará desaparecer toda a zombaria do seu povo. Dará a vitória. O fato de sermos transformados e vencermos a morte da vinda do Senhor não é uma medalha de honra ou mérito para os homens, mas por Deus ser paciente e misericordioso e gracioso. A vitória que nós temos é um ato exclusivo dele, por meio do seu Filho amado Jesus. Outro ponto interessante é que ele recompensará os trabalhadores da sua obra. Em sua declaração conclusiva, portanto, meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ele de fato portanto, nós temos menos especulações e mais firmeza, constância, abundância na sua obra. Nós não devemos ficar preocupados, né? Com o nosso sofrimento, com o nosso trabalho, como árduo ele é, quão dificultoso ele é, quão perseguido nós somos por ser fiéis a Cristo. Não, nada disso. Nós devemos ser firmes e constantes, sabendo que esse trabalho não é vão no Senhor. Meu amigo, meu irmão, fique tranquilo, Deus está vendo tudo aquilo que está acontecendo com cada um de nós. Ele recompensará nós, os trabalhadores da sua obra, de maneira maravilhosa. O tempo que temos evidencia a paciência do Senhor. É o próximo ponto. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, na Almeida Revista Corrigida, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos se escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para aquele que um dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A referência dos tempos é a respeito do dia do triunfo da igreja.
isto é, a segunda vinda de Cristo. Jesus, antes de subir ao céu, ele declarou em Atos 1:7, e não lhes compete conhecer os tempos e as épocas. Em 8, ele diz o que a gente deve fazer quando recebermos quando receberíamos o poder. E ele disse: há de descer sobre vós o poder, há de descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, o que temos que fazer? Ficar tentando adivinhar qual é o tempo da segunda vinda, quando que Jesus voltará para glorificar a sua igreja? Não. Na verdade, nós devemos fazer o que o 8 diz: ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e confins da terra. Esse dia é comparado por Paulo a exemplo de Jesus que será como um ladrão à noite, que geralmente encontra vítimas despreparadas, o que de fato só faz sentido a não crentes, porque Jesus, a sua palavra, Jesus e a palavra de Deus estão o tempo todo exortando para nós. Nós devemos estar preparados para esse dia, que esse dia é um dia que ninguém sabe, mas é um dia que nós devemos estar sempre preparados para a vinda do Senhor Jesus. Estarmos sempre entendendo qual a paciência do Senhor para conosco. A pedagogia da paciência do Senhor. A pedagogia da paciência do Senhor. 2 Pedro 3, de 1 a 9, diz o seguinte: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, que em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas apareceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, que se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Interessante que esse assunto ele é repetido didaticamente para fazer-nos lembrar os crentes, nós os crentes, da infalível promessa de Deus. Mas há 4 assuntos que ensinam sobre a paciência do Senhor. Ele ensina sobre unidade. A unidade, os profetas representam o Antigo Testamento e o Evangelho de Jesus e seus apóstolos fazem com que as promessas de Deus, a promessa de Deus é infalível pela sua unidade. A promessa de Deus ela também é infalível pela autoridade. A palavra de Jesus tinha sempre um respaldo. A própria palavra dele diz que ele não veio abrogar a lei, ele não veio destituir a lei, ele veio cumpri-la da maneira correta, da maneira que Deus queria que fosse cumprida. E a cristocentricidade, a palavra de Deus ela coloca Jesus como centro da palavra. Jesus no meio, tanto o Antigo Testamento aponta para Jesus como o Novo Testamento. Jesus é o elo principal, é o
o objeto principal da palavra de Deus. Ele é o autor da nossa salvação. A contestação dos homens. A contestação dos homens é porque eles vivem pelos seus próprios desejos, se distanciando da vontade de Deus, né? Cheios de sarcasmos, né? As suas perguntas, elas não têm o intuito de aprender da palavra de Deus, elas não têm o intuito de mudar o seu pensamento, e sim de debochar dos crentes, né? Daquilo que Deus ensina para nós e nós seguimos. Eles sempre acham que isso é algo que não se deva buscar, não se deva ser levado a sério, né? Por quê? Porque eles tinham uma visão míope. Eles não conseguem, uma visão míope é uma visão material, uma visão do homem material, não uma visão do homem espiritual. Uma visão míope é uma visão que não consegue enxergar as coisas espirituais. Eles veem o sol, a lua, as estrelas e acreditam que tudo será assim para sempre. Lê do engano, serão pegos despercebidos. São ignorantes de propósito. Eles, na verdade, decidiram ignorar a Deus. É isso que a palavra dele fala, que Pedro está falando. Então, eles serão surpreendidos pelo juízo de Deus. Assim como nos dias de Noé, as pessoas andavam como se nada tivesse Deus não existisse, se continuavam desobedecendo a Deus, entrando numa vida de pecado, e aí o juízo veio e eles foram surpreendidos pelo juízo. Outro elemento interessante é o tempo. O tempo cronos de Deus não trabalha de acordo com o nosso relógio, né? Aí Pedro fala que 1000 anos aos olhos de Deus são como dias, né? E aos olhos dos homens são 1000 anos. Então o cronos de Deus, o tempo de Deus, ele não trabalha de acordo com o nosso relógio, porque se fosse assim, meus irmãos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. A promessa do Senhor. O juízo virá, porém, pela paciência do Senhor. Ele não aconteceu, o juízo ainda não aconteceu porque as promessas de Deus são infalíveis, mesmo que nós sejamos infiéis, porque Deus ele vai cumprir todas as suas promessas que ele fez antes que o juízo venha. Ele não quer que ninguém se perca também, mas que todos se salvem. Esse é um outro motivo porque o juízo ainda não veio. E ele está tratando, meus queridos, está tratando a cada um de nós com muita paciência, a fim de que todos se arrependam dos pecados. Por quê? Por um motivo, porque ele ama a todos nós. Esse é o motivo principal. Por isso que Deus ele está retardando o seu juízo iminente, um juízo que nenhum de nós sabemos nem quando virá. Anúncio do dia do Senhor revela sua paciência. 2 Pedro 3, de 10 a 18, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados,
Sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descascais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Simplesmente pelo fato de ter anunciado ali explícitas a paciência e a misericórdia do Senhor. Está claro aqui. Mas é importante ressaltarmos que, de novo, aqui é um alerta para que nós vivamos em santidade. Ele também nos traz uma doce e maravilhosa expectativa, né? Porque todas essas coisas vão acontecer, os elementos ardendo se fundirão, mas a vinda do dia de Deus está próxima. Naquele grande dia haverá reino de paz e justiça. Então, isso nos faz entender o seguinte, que se nós somos alertados para viver em santidade, nós devemos antes consertar a nossa vida. Como é que a gente conserta a nossa vida? Com Deus, meu querido. Com Deus. Você tem que acertar, reconciliar-vos já com Deus. Mostra também que pacientemente Deus nos trata com graça. O que é a graça? É o dom imerecido de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Ela é nos dada, a vida eterna ela é nos dada pela graça de Deus. E também é um alerta para que nós prossigamos firmes na nossa fé, mesmo frente a várias heresias, a vários ensinamentos heréticos, vários líderes religiosos que não estão preocupados com a propagação do Evangelho, com a salvação de Cristo Jesus, e sim somente o seu próprio ventre, o seu próprio ego, o seu próprio crescimento material. E esses falsos profetas, eles vão ser cobrados de Deus, eles vão ser exemplarmente punidos. E a gente deve se manter firmes frente a essas heresias. É isso que a palavra de Deus nos orienta. E isso tudo faz com que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Foi o alerta que Pedro fez no versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Constantemente, meus irmãos, vamos manter a nossa vida em santidade, nossa vida que agrada ao nosso Deus, uma vida que realmente sirva para que Ele se alegre conosco. Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem sido uma pessoa que tem abusado da paciência de Deus? Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela mensagem, ó Pai, que nós ouvimos aqui da Tua Palavra, Senhor Deus, que a Sua paciência ela é imbuída de amor, ela é mesclada com o Teu amor. Ó Pai amado, ensina-nos, ó Deus, a Te seguir, Senhor Deus, a Te obedecer, a crescer em santidade, ó Deus, observar a Tua Palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Senhor Deus, que nós possamos sempre percebermos que o nosso trabalho não é vão em Ti, que o fruto do nosso trabalho, ele resvala a eternidade, Senhor Deus, porque nós precisamos das Tuas misericórdias. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de estudarmos a Tua Palavra, Senhor, que aquilo que o Teu servo, pelas limitações dele, não pôde falar, que possa ficar gravada no coração de cada um internauta, de cada um irmão que ouviu esse vídeo, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa oração que te faço em nome do Senhor Jesus. Amém.